Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre segurança da informação, especificamente sobre o termo DMZ. Essa sigla, o que ela significa? Vamos lá comigo? Ela vem do inglês de Demilitarized Zone e traduzindo para o português vira zona desmilitarizada. Mas o que é uma zona desmilitarizada quando a gente pensa, claro, na segurança da informação? Nós podemos dizer que ela é uma rede de perímetro que vai disponibilizar serviços bem na fronteira da rede externa, internet, e a rede de uma determinada organização. Agora, é importante perceber que a DMZ, por ser essa rede de perímetro, a função dela é manter todos os serviços que possuem acesso externo separados da rede local. Basicamente é assim, imagina na minha empresa que eu tenho muitos serviços que são usados só internamente, na rede interna da minha empresa, na rede local. Mas tenho muitos serviços que a minha empresa oferta para acesso pela internet. E eu queria separar isso. Então a função da DMZ é justamente isso, é manter todos os serviços que possuem acesso externo, que não são somente de acesso interno da empresa, separados da rede local, para aumentar a segurança da rede local. Então o desenho e a implementação de uma DMZ, eles estão intimamente ligados à utilização de um sistema de sistemas firewall. Quer dizer, eu só consigo implementar uma DMZ e realmente realizar sua função de segurança, de separar os serviços da rede externa em relação aos serviços que são usados somente na rede local, eu preciso de sistemas firewall. E geralmente me perguntam, tá bom, professor, mas é um sistema firewall? Não, normalmente são dois, certo? Então a implementação padrão de DMZ utiliza normalmente dois sistemas firewall, não só um, separando a rede WAN é a rede de longo alcance, separando então, por exemplo, a rede externa à internet da DMZ e outro firewall separando a DMZ da rede interna. Então nós vamos ter um firewall que vai ficar separando rede externa à internet, que é uma rede WAN, da própria DMZ, e um outro firewall que vai separar a DMZ da rede local. Com isso eu consigo aumentar muito a segurança dos serviços que estão somente dentro da rede local. Vamos ver isso num desenho esquemático que eu acho que fica melhor entender. Então imagina que eu tenho aqui a rede local da minha empresa, onde estão aqui os serviços que são usados somente dentro aqui da rede local da minha empresa, certo? E eu resolvi pegar dois sistemas firewall, percebe aqui em cima eu tenho um sistema firewall, aqui embaixo outro. E por que eu peguei dois sistemas firewall? Acompanha aqui, ó. Eu tenho a rede internet, aqui é a representação da rede internet, certo? E eu tenho também aqui os vários serviços que são oferecidos para a própria internet, para a rede externa à internet da minha empresa. Então aqui eu tenho a rede local e aqui eu tenho serviços HTTP de páginas da web, SMTP de e-mail, FTP de transferência de arquivos, que são serviços que são oferecidos para a própria internet. São serviços da minha empresa ofertados para a rede externa à internet, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar um firewall aqui entre a internet e a DMZ. Então já tenho um firewall primeiro aqui protegendo a DMZ da própria internet, e para aumentar a segurança eu vou botar um outro firewall, que é esse aqui embaixo, para proteger a rede local da própria DMZ. Então percebe que a função da DMZ é justamente permitir que eu tenha maior segurança na minha rede local, porque o que contém na minha DMZ é aquilo que pode ser acessado pela internet, mas mesmo assim eu ainda mantenho um firewall para aumentar a segurança. Agora imagina um invasor que tenta invadir a minha rede local. Ele vai ter que primeiro conseguir invadir a DMZ e depois ele vai ter que conseguir passar pelo firewall e invadir a rede local, o que se transforma numa operação muito mais complicada desse invasor realizar. Então essa é a ideia conceitual, esse é o desenho da DMZ. Observe que nós temos dois sistemas firewall. Tá bom? Então, caso um invasor consiga ter acesso à DMZ por conta de alguma vulnerabilidade, de alguma falha no serviço, ele normalmente vai permanecer sem acesso à rede interna, porque para ter acesso à rede interna agora ele teria que passar por um outro sistema firewall. Então ele vai permanecer lá na DMZ, porque ele conseguiu invadir, porque lá é mais vulnerável, porque são acessos externos, né? Agora, uma vez que esse firewall pode estar configurado para proteger a rede interna, é o que eu falei. Então nós temos o primeiro firewall protegendo a DMZ, ele passou o invasor, mas agora tem um segundo muro para passar.
tem um segundo muro para passar, o que se transforma muito mais complicado para esse invasor, né? Então uma DMZ ela vai separar os serviços, os usuários da rede interna, lá da minha empresa, de um possível ataque vindo de uma rede insegura como a internet. Esse é o conceito geral da nossa DMZ. Pessoal, vamos então, agora que a gente já viu o desenho, já viu o esquema, já vimos a teoria, vamos ver isso em questões de provas de concurso, que é o que nos interessa. Vamos para a primeira questão sobre esse assunto, que diz assim: no ambiente de rede da empresa, é uma região que pode ser acessada tanto por uma rede interna quanto pela rede pública internet, e que servidores nela presentes não podem acessar os computadores internos da empresa por questões de segurança. Trata-se de DMZ. Perfeito. Por que a resposta está certa aqui para DMZ? Porque ele fala de uma região, essa zona desmilitarizada, que pode ser acessada pela internet. Sim, a DMZ está lá pedindo para ser acessada pela internet, mas pode ser acessada também pela própria rede interna. Então, tanto pela rede interna da empresa, eu posso acessar os dados da DMZ, como quem vem da internet pode acessar os dados da DMZ, né? Mas a DMZ não consegue acessar os computadores da rede interna, porque tem um firewall lá impedindo que um acesso mal intencionado da DMZ que queira acessar os computadores da rede interna impede que isso aconteça, porque tem um outro firewall protegendo lá a rede interna. Por isso aqui a nossa resposta, a letra B de Brasil.